Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E para continuar o quadro do podcast Conectado com o Jonas, eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que é a professora Filó. E hoje, como todo podcast, a gente vai ter uma conversa bastante dinâmica. Então, professora, fique à vontade, tá bom? Bom, meu nome é Filomena de Lourdes Nunes, sou mais velha de 9 irmãos, nascida em Botucatu, a terra dos ventos, e gosto muito do que eu faço como professora. E eu quero falar da origem da palavra professora. Professora significa cultivar, se dedicar, professar uma crença, uma verdade, mas sempre discutindo com o Jonas que a verdade de cada um é a verdade de cada um. Então, professar é uma coisa assim que pode ser muitas coisas, mas eu como professora, eu me sinto como uma mediadora do conhecimento. Compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, né? Sempre em busca de mostrar caminhos, ser como farol. E a senhora ilumina os caminhos das pessoas para elas saberem o que elas querem seguir. Na verdade, o farol, ele não tem essa luz própria, mas todo mundo tem sua luz. Então, eu não concordo com a palavra aluno, porque significa sem luz. Eu entendo pupilo dos olhos, né, da pupila dos olhos, eu entendo como estudante. E eu sempre lembro os estudantes que a profissão deles é estudar. O trabalho do estudante de buscar o conhecimento, né? E o papel da criança e dos jovens é estudar, é brincar, é entender essa sociedade em que vivemos, né? E melhorar, ser produtivo. Num livro que eu escrevi, todas essas áreas perguntam quem sou eu falo que eu sou uma pessoa que busca formar cidadãos críticos, conscientes, sustentáveis, né? Que é a palavra da moda, mas tem que praticar, né? Por isso eu tenho muitas preocupações aí na questão da preservação da natureza. Professora, é muito bonito esse significado da palavra professora que a senhora falou, mas de onde que veio essa vontade da senhora exercer essa profissão? Eu acredito que na infância a gente vai buscando os nossos gostos, né? Então eu pegava o carvãozinho lá, ia escrever no muro da casa, eu ia escrever na lata. Então sempre escrevendo, dando aula, já dava aula de escolinha quando era criança. Eu era a primeira a chegar na escola, eu entrei na escola com 6 anos. Minha mãe falou, essa menina é muito inteligente, já pode entrar no primeiro ano com 6 anos. E o que mais assim, fiquei emocionada naquela época é quando passou um caminhão de combustível e eu li a palavra inflamável. Eu fiquei tão, orgulhosa de ler aquela palavra difícil. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E quando eu ganhei meu primeiro livro do meu pai, se bem que meu primeiro livro foi Caminho Suave, né? Foi a cartilha. Mas o meu primeiro livro paradidático foi O Caso da Borboleta Tíria. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar da série Vagalume. E eu chorei muito quando eu ganhei meu primeiro livro do meu pai. Porque meu pai era pedreiro, um monte de filho. Então, para mim, aquilo era um presente mais do que um livro, do que um vestido. Então, para mim foi emocionante. Então, ser professora, né, que eu acho que eu não professo nenhuma verdade, eu acho que ser professor é a profissão mais abençoada depois do agricultor. O meu pai era pedreiro, então eu ficava orgulhosa porque meu pai, ele nunca abandonou a gente. Ele tinha a profissão de pedreiro e eu tinha orgulho dele, mas eu achava que era muito sofrimento, então eu falei assim, eu vou estudar, eu não vou querer sofrer, eu vou querer ter menos filho que meu pai, então eu quero estudar. Chegar de 15 anos e falar para minha mãe, eu vou fazer faculdade, ou eu vou fazer jornalismo, ou eu vou ser professora, Então eu falei assim, eu quero sair dessa vida difícil. Então ser professora para mim é compartilhar esse conhecimento e mostrar que todo mundo pode ser o que quiser. Einstein falava que não existe pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Existem pessoas mais dedicadas e menos dedicadas. Você sempre teve essa admiração pela profissão. Eu era apaixonada pelas minhas professoras, pelos meus professores. Eu achava que eles abriam
descobriam-se, né? Como você falava nas nossas aulas, você bugar o cérebro da gente e de buscar os caminhos. Eu tinha uma professora de geografia no 7º ano que ela falava sobre as tulipas do norte, falava dos Países Baixos, da Holanda, né? Porque a tulipa foi uma moeda, né? A gente fazia negociação com a batata da tulipa. Então, eu viajava junto com as aulas de geografia, né? Ela chegou a me dar revistas da National Geographic. Caraca, Né? É uma das melhores revistas que eu já vi na minha vida, com aquelas fotos maravilhosas. Então, eu admirava muito meus professores, né? E eu admirava meus pais também, né? Mas minha mãe não teve a oportunidade de estudar como eu tive. Então, ser professora para mim é uma coisa tão sagrada. Eu acho que o lugar mais sagrado de uma cidade é a escola, porque é lá que se produz uma sociedade melhor. Eu admiro muito. Ser professora para mim é emocionante. É emocionante. Eu admiro muito sua profissão. É muito bonito ser professor. E é bem legal, muito bem colocado o que a senhora falou, senhora. Meu pai também, ele sempre, meus pais, né? Eles fazem a profissão que ele tem, né? Meu pai é pedreiro também. Minha mãe, ela faz faxina na casa das outras pessoas. Mas eles sempre falam pra mim: Jonas, vai estudar pra você ter um futuro melhor. Isso realmente, estudar é o que vai ajudar você a trilhar esse caminho do sucesso, né? Que a senhora sempre ensinou pra mim, que eu tô tentando fazer. Mas como toda jornada tem pedras pra dificultar o caminho, qual que foram as maiores dificuldades pra senhora começar a ser professora? Bom, a maior dificuldade é você ganhar pouco. Na época que eu pensei em fazer faculdade, eu tinha 22 anos. Caraca. E eu era inspetora de alunos da prefeitura. E o salário não era aquelas coisas, mas era um salário bonzinho, vista do que quando eu trabalhei de empregada doméstica, eu trabalhei no comércio, era um salário melhor, mas não dava para pagar a mensalidade da faculdade. Então, graças, né, eu tive uns patrões muito bons. Quando eu trabalhei numa rotisserie, aprendi a fazer massas e tal. E para fazer a matrícula da faculdade, eu emprestei dinheiro dessa ex-patroa. Né? E essa ex-patroa nem queria saber por que ela estava emprestando dinheiro. Como eu fui uma boa funcionária, ela me emprestou dinheiro para fazer a matrícula da faculdade de letras, que é a minha primeira formação, foi letras, para dar aula de língua portuguesa e inglês. Muito legal isso que a senhora falou. Assim, dá pra perceber, gente, já vou dar uma falada aqui em cima da sua fala. Dá pra perceber que a professora, ela passou por vários empregos, como a senhora disse, né? Mas nunca desistiu do sonho. Sempre foi buscando o sonho que a senhora tinha de virar professora. E aí uma hora a senhora conseguiu chegar na faculdade, conseguiu pagar, né? Mas, e como que foi o seu início de carreira? Depois de todas as dificuldades, a senhora superou pra se virar professora. Como é que foi seu início? Bom, Tipo, porque... Perdão, a senhora tá falando. Mas estudar uma coisa. Aí quando você chega na frente da sala, foi como a senhora imaginou? Bom, na época, foi em 1993, minha primeira aula. Foi lá em Pardinho. E foi no 3º colegial, né? Hoje, 3ª série do ensino médio. E aquela sala de 25 alunos. E eu olhando para a carinha deles, né? Assim, os jovens de 16, 17 anos, olhando para mim, mas eu já tinha preparado a minha aula. Porque essa é a questão de você se preparar. Lógico que eu fiquei nervosa na minha primeira aula, né? E o engraçado é que eu preparando a minha aula, veio uma palavra difícil lá, plenilúnio, né? E eu falei assim, nossa, essa palavra que eu ia dar um início da literatura. Eu falei assim, eles vão perguntar o que é plenilúnio. E eu já fui buscar, né? Porque ninguém é um vocabulário, ninguém é um dicionário ambulante. E eu fui buscar o que era a palavra plenilúnio. Plene, né? É pleno, cheio, e lune é lua. Então, plenilúnio é lua cheia. Então, eu já estava preparada para a pergunta deles. É essa questão do educador preparar a aula, ver todos os ângulos, né? E mostrar para eles de uma forma alegre e dinâmica. Porque minhas aulas de literatura, eu falava dos poetas como se fossem poetas, se fossem adolescentes, né?
Mário de Sá Carneiro, ele era um poeta português que ele tinha problema porque o papai mandava dinheiro para ele, e quando o papai parou de mandar dinheiro para ele, ele começou a ficar em depressão. Eu falei, era um adolescente que queria fazer só poesia, e infelizmente no mundo nem sempre poesia deu dinheiro, a não ser que você tenha um padrinho muito bom. Então quer dizer que a partir dessas histórias que a senhora contava, a senhora conseguia criar um ambiente de confiança, de respeito com seus alunos? Tipo, essa filosofia que a senhora, de ensino que a senhora tem, como é que isso influenciava na vida daqueles alunos e nas suas práticas da aula? Eu acho que a questão do professor é se ele contextualiza tudo. Eu acho que se você jogar eu vou falar do Mário Sá Carneiro hoje, ele era um poeta assim, poeta assado, ele tinha essa poesia, ele morou na Europa e tudo mais. Eu acho que eu tenho que trazer isso para a realidade do estudante. Né? Um poeta adolescente, porque adolescente é uma fase difícil da nossa vida. Então você tem que contextualizar tudo. Qualquer assunto que o professor for abordar, ele tem que contextualizar na realidade do estudante. Sim, para ele ter como lidar com aquela situação, né? Interessante o que você está falando aí. E, na sua opinião, tanto na relação da família com o professor, da escola como um todo, tanto englobando professores, alunos, família, tudo isso para ter um ambiente agradável de trabalho, como é que funciona isso? Olha, Jonas, até 2015, a família se preocupava com o filho. A família estava parceira. Não estou falando generalizar, mas 90% das famílias, até 2015, se preocupava com o comportamento do filho, se o filho estava aprendendo, o que estava acontecendo na escola com o filho. Né? Estavam preocupados com o filho. Né? Depois de 2015, com esse negócio de progressão continuada, a prova, torto e direito, o professor de história não se politiza mais os estudantes, né? Porque eu acho que o professor de história, ele tem a obrigação de politizar as crianças, alfabetizar politicamente, dar parâmetros de como escolher os candidatos. Esse é o papel do professor de história. Só que não se cria mais líderes construtivos. A gente vê a situação do nosso país onde as pessoas não questionam a realidade. Fica essa guerra, mas se você observar, o nosso país é maravilhoso, mas é mal administrado. Mal administrado. Tanto o legislativo como o executivo, a maioria trabalha em interesse próprio. Então, esse é o papel do professor de história. Tá? Eu, como professora de português, eu trago textos que venham chamar atenção nessa questão que não é partidária, é uma questão de politizar, de educar para a política. É isso que o povo brasiliano está precisando. A palavra brasiliano, eu já expliquei para você, né? Que brasileiro, o final, eiro, significa contrabandista. Que brasileiro significa contrabandista de pau-brasil, que era na nossa história. Na nossa história. Né? No início da nossa história, do nosso país. Eu me sinto brasiliana, porque vem do inglês Brasília, do espanhol brasileiro. Então, o que é essa questão? Da família hoje em dia acha que quem tem que educar é o professor. Não, porque ser pai e mãe não é fácil. Ser pai e mãe é um trabalho árduo, é todos os dias regando a plantinha, filho, não faça isso, filho, faça aquilo. Porque ser pai e mãe deveria ter faculdade antes de fazer ser pai e mãe. Deveria ter uma escola para ser pai e mãe, porque as pessoas desaprenderam ser pai e mãe. Sim, a senhora até falou isso comigo quando eu estava vindo. A função do professor não é ensinar o aluno a ser respeitoso, a tratar com respeito Lavar as mãos. É, na verdade, ensinar a pessoa da escola. Complementar o conhecimento. Mediar o conhecimento. Esse é o papel do professor. Isso que a senhora está falando aí de ensinar as pessoas, tá vindo até piada, na verdade, né? Tem aquelas tirinhas que ficam no Facebook, assim, que mostra comparando o tempos atrás e tempos atualmente. Tipo, antigamente, quando o aluno tinha nota baixa,
os pais vieram reclamar com os alunos. Hoje em dia tá reclamando com professores, né? Você já percebeu algum momento que aconteceu isso com a senhora? Essa inversão de valores, né? O que tá certo tá errado, o que tá errado tá certo. Explicando melhor, essa inversão de valores é o seguinte, eu sempre falo para todo mundo, são duas profissões alicerce da sociedade, que é o agricultor, que planta pra gente comer, o pequeno agricultor, né? Não é o latifundiário, é o sitiante, é o pequeno agricultor que mantém a nossa sociedade. E o professor, porque a maior riqueza de um país são os jovens e as crianças. Se você vê médicos cometendo barbaridades, enfermeiros cometendo barbaridades, até professores não sabendo lidar com essa sociedade, é porque eles não tiveram didática, eles não tiveram uma base, né? Não buscam um conhecimento, porque você tem que ler. Para ser um bom professor, você tem que gostar de ler, você tem que buscar de conhecimento. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Então, essa questão de buscar o conhecimento em todas as profissões. A gente está vendo que essa progressão continuada, essa falta de pai e mãe lá presente, está formando profissionais péssimos. Está formando pessoas também, não só na área da profissão, né? Mas as pessoas não estão conseguindo ter o que a senhora chama de responsabilidade, né? Caráter. Esse caráter não consegue responder às situações. Isso que a gente percebe não só dentro da sala de aula, mas também como pessoas em si. A sociedade. A sociedade, a pessoa hoje em dia não tem mais argumentos, ela não consegue mais argumentar. É tudo como animais, né? O que a senhora fala. Se não fosse a escola, as pessoas seriam animais, né? Seria o mais fraco pegando o mais forte, pegando o mais fraco. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Quer resolver na mão. Quem tem mais dinheiro. Todo mundo egoísta, só com o seu... pegando no seu próprio ego. O que atrapalha o ser humano é o ego, né? Eu acho que é por isso que vem falar, né? Das religiões e tudo mais, da filosofia, e falar que a vaidade é a pior ilusão do ser humano. É o que atrapalha o ser humano. Tanto que os povos indígenas, os povos antigos, não existe a palavra eu. Exatamente. Existe a palavra nós. A senhora também usa aquela palavra umbuto, africana. Essa professora aqui, maravilhosa, ela repetiu tantas vezes no meu ouvido essa palavra umbuto que eu não esqueci mais. Umbuto significa eu não sou feliz se os outros não estão felizes. Eu sou porque nós somos. Isso mesmo que a senhora falou. Ai, qual que é a sua religião? Qual é a sua filosofia? Gente, ó, religião, eu já falei no outro canal que a gente tem de cristianismo, que a gente faz alguns vídeos. Religião vem do grego, religares. Significa religação com algo superior. Posso corrigir você? Pode corrigir. Religar é do latim. Perdão, senhor. É do latim. Tem o grego e tem o latim, né, senhor? Tem. Porque a nossa língua foi influenciada pelo latim, principalmente, e pelo grego, né? Sim. Perdão aí, mas a professora já corrigiu, muito obrigada, professora. E filosofia é questionar a vida, né, professora? Filo, amigo, Sofia, sabedoria. Em busca da sabedoria, sempre em busca do conhecimento. Buda falava, né? Sofrimento existe. O que causa sofrimento é ignorância. E como eu saio da ignorância? Com conhecimento. Buscando conhecimento. Com conhecimento, professora. Com o passar dos anos, senhora, a senhora percebeu alguma desvalorização? Porque senão a gente vai ficar conversando, né? Não vai ter tempo para acabar as perguntas. A senhora percebeu uma desvalorização do professor? Ou seja, tanto os funcionários da educação e especialmente o professor, que a gente vê bastante isso, né? Sabe, Jonas, quem faz os jovens pensarem são pessoas muito perigosas. Desde Sócrates, que teve que tomar cicuta, que era um veneno, porque ele fazia os jovens pensar. O próprio mestre Jesus, independente de religião, foi crucificado porque ele fazia as pessoas pensarem. E não eram as pessoas ricas que ele fazia pensar, eram as pessoas pobres, as pessoas do povo, né? E os escribas, os fariseus lá, enfim.
Jesus fazia a gente pensar, e Jesus faz pensar até hoje. Então as pessoas usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus para benefício próprio. Esse não é o verdadeiro sentido que Jesus falava. Né? Jesus nunca falou de benefício próprio, até porque esse negócio de pegar pra obra de Deus, essas coisas, nunca Jesus fez isso. Não, Jesus então, sempre as falou, pessoas "Fez que a parte fazem do Pai." pensar são pessoas que são perigosas. Eu sou uma pessoa perigosa. Se eu fosse na ditadura militar, eu já estaria morta. Se fosse na ditadura militar, eu já estaria presa. Porque eu faço as pessoas pensar. Então, nós professores, os mestres aí, né, todos que fazem as pessoas pensarem são pessoas perigosas. Por quê? Porque seres pensantes não vão fazer essa baderna que está no nosso país. Se nosso país tiverem mais pessoas pensantes, vai ter mais líderes. Você sabe que teve um cara chamado Chico Mendes, que ele tá nos povos da Amazônia, nos povos das florestas, e ele só era mais pensante porque um francês exilado veio morar aqui na Amazonas e alfabetizou politicamente o Chico Mendes. E o Chico Mendes foi um líder maravilhoso nos povos da floresta. E a maioria das pessoas que conhecem Chico Mendes, já ouviu falar de Chico Mendes, e se não conhece, pesquisa, que Chico Mendes ele só foi a pessoa que ele foi porque ele teve um professor, um francês, que veio morar aqui com ele, na floresta amazônica. E o Chico Mendes foi um líder dos povos da floresta. E o que aconteceu com o Chico Mendes? Assassinaram o Chico Mendes. Porque quando a pessoa tem esse conhecimento, né, ela questiona, isso que a senhora gosta realmente nos seus alunos, né, senhora? É argumentar, questionar. Mas por que isso, professor? Por que não é assim? É isso que abre as janelas da mente, né? E é por isso que é tão difícil encontrar isso hoje em dia na sociedade, como uma parte da população, né? Né, professora? E quais foram os momentos mais marcantes dessa história? Pode ser momentos bons, pode ser momentos ruins, momentos amenos, dificuldades. Eu acho que eu vou falar de agora para trás. Pode falar. Vou fazer uma, como eu falo assim, retrospectiva, né? Ó, antes da senhora falar, os momentos marcantes. Se não tiver, eu vou ficar triste, viu? Nunca mais convido a senhora Eu pra acho fazer. que todo ser humano tem momentos marcantes, né? Todo ser humano. Então, assim, o momento marcante foi quando saiu minha aposentadoria de Pardinho, depois de 24 anos, né? Aí eu fui fazer a contagem de tempo e deu 36 anos e 8 meses de contribuição no INSS. E aí eu chorei na estrada voltando, porque eu fui fazer minha perícia lá no INSS, lá de Avaré, porque aqui não tinha vaga. E eu falei, vou fazer em Avaré pra sair logo, isso aí que eu não aguento mais viajar. Afinal, foram 24 anos viajando, né? Pardinho, é pertinho, é 30 quilômetros, mas todo dia vai e volta, é gasto, é canseira, é neblina, estrada é estrada. Então, o momento mais marcante, atual, né? É a questão da aposentadoria em 2018, que eu fui, assim, feliz, né? Foi antes de rasgarem a CLT. E eu chorando na estrada, né? Agradecendo por aposentar, chorando para minha falecida mãe. Falei, mãe, eu consegui me aposentar, um salário decente, não é um salário maravilhoso, mas é decente, como professora. E aí, antes disso, né, a minha filha, meus filhos, todos bem formados, porque o nascimento deles, para mim, foi um presente de Deus. Eu acho que ser mãe, ser pai, se as pessoas verem, é um tesouro, é uma oportunidade da gente ser um ser humano melhor. Tanto que depois nós vamos falar sobre os meus livros, né? Sim. Que eu estou escrevendo essa questão do portal, que é a mulher, né? O portal feminino, a mãe, né? Porque as religiões do patriarcado falam pai, filho e Espírito Santo, mas tem que falar pai, mãe, filho e Espírito Santo, né? Então esse patriarcado coloca o homem em cima, o homem como o centro de todas as tentações, mas eu acho que a mulher tem que estar caminhando lado a lado, a mulher tem que caminhar lado a lado do homem, nem feminismo, nem machismo, mas eu acho que o homem e a mulher, companheiros, prósperos, né, são que andam lado a lado.
Então, marcante o nascimento dos meus filhos, marcante, né, conseguir bolsa de estudos para fazer a faculdade. Então, a minha primeira faculdade foi o crédito educativo, que é uma verba da loteria, que sobra um dinheiro, que eles separam o dinheiro da loteria, que já é um jogo, né? Um jogo que a gente não gosta de falar de jogos, mas é uma parte da loteria que paga bolsa de estudos para os estudantes que são pobres. Então, eu consegui o crédito educativo. Eu tenho muita gente para agradecer. Se eu colocar uma lista de agradecimentos, daí não vai dar tempo, né? E a faculdade que eu fiz, a primeira faculdade de letras, foi muito enriquecedora. Não a faculdade, porque a faculdade te dá um esqueleto. Mas como eu gostava, eu ia buscar mais e mais. São 4 anos de faculdade, mas a prática é outra. A gente pratica, a gente tem que estudar, preparar e gostar do que faz, gostar de ler. E depois eu fiz a segunda faculdade, que é a pedagogia. Em 2011 eu fiz a faculdade. Eu me formei em 92. 92, né? 92, 93 eu comecei a lecionar. É a primeira aula da senhora, eu ainda lembro. Em 2011 eu me formei pedagoga, né? E tem os cursos aí de pós-graduação, cursos de extensão, né? Tem uma mala de certificados aí, né? Salvei tudo no Google Drive, digitalizei tudo, né? Para ficar mais fácil de enviar o meu currículo Lattes, né? Que é o currículo da vida da gente acadêmica, né? E o marcante eu nunca desisti dos meus sonhos. Isso aqui foi mais marcante para mim. De eu brincar de professora, de falar para minha mãe que eu cansei de ser pobrezinha, né? E assim, lutar, porque como eu era funcionária pública já, minha mãe falava que eu não precisava fazer faculdade, porque eu já era funcionária pública. Mas eu nunca me contentei com só aquilo. Eu falei assim, não, mãe, eu quero mais, e eu quero mais. E eu sei que eu nunca vi professor ficar rico, né? Mas é uma coisa que eu gosto, é gratificante, né? Mas é um salário melhor, não é pelo menos salário mínimo. Sai do salário mínimo, né? Eu tô segurando para não chorar, porque a senhora fez parte da minha vida, eu vou sempre guardar a senhora no meu coração. A senhora me ajudou a trilhar esse caminho do aprendizado. E eu trouxe essa pessoa aqui, né? Pra vocês verem a jornada, pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos, viu? Eu quero agradecer, a senhora me ajudou a conseguir muitas conquistas. Meu Deus do céu, eu tô com uma voz muito ridícula agora porque eu tô chorando. Mas a senhora me ajudou demais na minha vida. E eu trouxe realmente essas pessoas pra vocês verem a figura de persistência. É uma professora muito querida pra mim. E é isso aí, professora. A senhora pode terminar esse momento aqui falando dos seus livros, essas coisas que a senhora tem, todas as conquistas que a senhora fez na sua vida. Eu também conquistei bastante com a senhora. Eu consegui aqueles certificados. Provavelmente estou indo para mais um, eu quero pegar mais um, né? Fui classificado para o MASP, o BEMEP de novo. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo, tá? Sério. Um abraço, por favor. Você falando de coisas marcantes, né? E eu agradeço por ter nascido. E dizem que a gente escolhe a mãe da gente. E a minha mãe foi um exemplo de persistência. Outro dia a gente estava falando, né? Minha mãe, ela tinha muitos filhos, né? Ela teve 10 filhos. E eu emociono falar da minha mãe porque eu acho que abaixo de Deus a mãe é a pessoa mais sagrada, né, das nossas vidas. E eu acho que, desculpa aí, pai, mas o pai é o segundo, mas a mãe é a primeira. E a minha mãe, eu lembro muito bem, tinha chuva de granizo, a gente morou em São Paulo. Eu morei num lugarzinho chamado Parque das Nações, lá em Guarulhos. Um lugarzinho perdido no meio do nada. E eu lembro da minha mãe claramente, né, ajoelhando atrás da porta para a chuva de granizo não quebrar o telhado. Era um cômodo só. Eu tinha lá meus 6, 7 anos. E lembro claramente, olha, eu tô com 59 anos. Eu lembro claramente da minha mãe ajoelhando atrás da porta, pedindo para Deus nos proteger.
para aquela chuva de granizo não quebrar o telhado. E a minha mãe, nessa persistência dela, nunca abandonar a gente, aquele monte de filhos, ela trabalhando, ela se esforçando com meu pai, aquele monte de boca para sustentar. E ela foi exemplo para mim de perseverança. E diz que todo ser humano tem 3 coisas para fazer. A primeira é ter filhos. A segunda é plantar árvores. E a terceira é escrever livros. E eu consegui fazer a minha terceira em 2023, que é Filó e Marieta, As Aventuras de Filó e Marieta, 2 corujinhas do barulho na escola. Esse foi o livro de 2023, que eu e a Vera Lúcia Ravagnani, minha amiga e irmã contadora de histórias, nós fizemos. Nós pagamos, é uma produção independente, não tivemos padrinho, nada. Nós fizemos esse livro com muito carinho, né? Falando a aventura de 2 corujinhas na escola. Estou escrevendo meu segundo agora, que é Filó e Marieta e as Aves da Cuesta. Né? E essa coletânea, eu participo dessa coletânea aqui da Silvia Pereira, né? Uma organização da professora Silvia Pereira, professora de português. Ela fez essa coletânea poética, Parnasso. Parnasso é um lugar lá na Grécia, né? Onde os poetas se encontravam, né? Um lugar muito literário. E eu escrevi já esses... São 3 poesias minhas que tem nesse livro. Então agora eu tive filhos, plantei árvores, continuo plantando árvores, né? E eu escrevi os livros que eu quero ainda fazer mais livros, que eu estou escrevendo mais livros, né? Não consigo padrinhos, né? Não tive nenhum incentivo para fazer, né? A gente, às vezes, num Brasil que não lê, né? Uma curiosidade que, enquanto a Europa lê 18 livros por ano, o brasileiro lê 1,8 livros por ano, né? Então é muito triste. A nossa diversidade cultural, ela é riquíssima, mas a questão de leitor não é bem trabalhada. Nós damos muito valores. Me desculpe, mas a turma fala que eu sou muito radical, que questão de falar nisso. Nós somos muito valorizados no futebol, no carnaval, na novela, né? Mas se você pensar no Ariano Suassuna, no Braulio Bessa, o poeta da atualidade, esse poeta aqui que eu vi também, a poesia que ele escreveu para a mãe dele, maravilhosa, Vinícius de Moraes, todos esses grandes escritores de norte a sul do país, tanta riqueza nesse país cultural, e a gente está preocupado com futebol, carnaval e novela. Isso que eu quero também citar. Agora a aprovação da PL da devastação por um povo que está preocupado a legislar, a fazer leis para benefício próprio. Onde estão os líderes construtivos desse país? Esse é o papel do professor de história. Eu acho que de todos os professores que querem uma sociedade melhor. Isso é muito importante a senhora falar disso. Então, se essa pessoa realmente, para vocês verem um exemplo de jornada, de caminhada, não desistir de situações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, professora, onde é que a gente encontra esses livros? Bom, esse tá na Amazon. Legal. Mas pode me procurar nas redes sociais também, né? Filomena Nunes, tá? E esse também comigo nas redes sociais. Não coloquei na Amazon, mas esse está na Amazon. Legal. Vai ser mais um livro para a conta da senhora amanhã. Tô lendo um já, tô aqui a segunda, que é o segundo livro de uma escritora nova, a Sara Guzélia. Lá para as pessoas não ficar modinha, eu já sou fã de Escolha do Verão, é bem legal. Agora eu tô lendo a segunda edição, né? Esperança da Primavera. Quem quiser ler, pode ler também. E esse livro aqui é muito bom. Vou deixar na descrição aqui pra vocês. Muito obrigada por ter visto até aqui. Ah, mas você não falou. O quê? Ele também escreveu o livro Cuscuz Mágico. Escrevi. Né? E nós fizemos um projeto na escola, o ano passado, Jonas? Foi no quinto ano. Ele escreveu um livro também. Né? Com a minha orientação, ele fez o livro Cuscuz Mágico.
de 5 páginas, mas... Não importa, ele escreveu Cuscuz Mágico. É um livro infantil maravilhoso, tá? Que quem quiser também pode falar com ele que ele vai vender também. Pode falar mesmo, eu vou vender, ter alguns em casa. Mas também tem no site do... Como é que é o nome daquela... Super autor. Daquela plataforma Super Autor. Muito legal aqui. A Amazon, né? E no seu... Como é que é o nome? As redes sociais. As redes sociais. Parnasso. O Parnasso. A gente coloca na transcrição depois o nome dos livros. Vamos colocar na descrição. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilha para as pessoas verem mais história como essa.